Bom dia, pessoal. É prazer estar com vocês. Distante, né? Mas fazendo o possível e mais do que o possível. Nós estamos falando de trigonometria e eu já disse que esse é um assunto para fazer a diferença. Trigonometria em si já é considerado difícil pelos alunos, né? Se nós pegarmos então as funções trigonométricas, aí a coisa fica mais séria ainda, né? Então, vamos ficar bom nisso, porque eu vou mostrar para você que não é tão difícil assim. Por isso que eu estou indo devagar e por isso que você tem que ter paciência. E a partir de agora, por mais uma horinha aí, vamos ver quanto tempo vai dar, você se propõe a focar só nisso. Você me dá a oportunidade, por favor, de tentar mostrar para você os caminhos para o aprendizado desse assunto, tá? Na aula passada, então, nós falamos de dois parâmetros que alteram as funções trigonométricas. É normal que as coisas estejam ainda um pouco tumultuadas na sua cabeça, por isso hoje nós vamos começar com um exercício, tá? Você está vendo aí na tela um exercício. Vou sair um pouquinho de ação e vamos ler. 2014, né, foi inaugurada aí a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Que legalzinho, hein? Muito bem. Vamos lá então. Vamos continuar a leitura. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, aí já vai observando ali, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário, em torno do centro. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F, a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. E aí tem um gráfico maravilhoso ali. Qual que é a expressão da altura, portanto, desse ponto A em termos do T? Pessoal, já tem muita informação importantíssima aí. Você deve ter entendido, então, que tudo se trata desse segmento que vai sofrer rotações no sentido anti-horário, né? À medida que isso acontece, a altura do ponto A em relação ao solo vai se alterando, não é? Essa altura vai se alterando, tá? E aí vai ter o pico, né? Vai ter um momentinho aqui embaixo em que essa altura vai ser mínima. E aqui é o nosso início de tudo, né? Tudo bem. Aí eu tenho esse gráfico aí. Bom, pessoal, ele começa da altura média. Olha só o que eu estou falando para vocês. Para quem assistiu a aula passada, isso vai fazer muito sentido. Ele está começando da imagem média. Qual das duas funções trigonométricas que começava da imagem média? Não do máximo nem do mínimo, mas da imagem média. A função seno. Olha lá, ela parte no 0, 0. Ou seja, ela parte da imagem média. Lembre-se que o cosseno parte da imagem máxima, né? O cosseno já partia lá
da imagem máxima, saía do 1, tá? Então, tudo leva a crer que a modelagem vai girar em torno de uma função seno. E é isso. Olha só, então essa aqui é a minha função seno, mas ela está toda alterada. A imagem não vai de -1 a 1. A linha média não acontece no zero, né? A imagem média, linha média não acontece no zero, mas sim no 88. Muito bem. E eu tenho um parâmetro que funciona perfeitamente para fazer a linha média, a imagem média ir para o 88. E um outro que funciona perfeitamente para mudar a amplitude. Olha só, a função seno natural, fundamental, tem amplitude 1. Né? Tem amplitude 1. Do meio, né, da imagem média até um topo ou um vale. Como que essa amplitude vira 80? Eu sei fazer isso tudo por meio de parâmetros. É isso que nós vamos fazer. Vamos pensar assim. A função f de t, seno de t, tem imagem de -1 a 1, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou multiplicar por 80. Olha só, 80 seno de t já me dá a amplitude desejada. Já vai ser uma função que vai de -80 a 80, já que eu multipliquei o seno por 80. E ainda, deixa eu só ver se você está enxergando tudo aí. Muito bem. E agora um passo final. A gente pega e faz a imagem média mudar, porque observe, a imagem média aqui ainda é 0. Então a gente soma 88 e a gente constrói então a função 88 mais 80 seno de t. Essa função está perfeita, porque agora essa nova imagem, né? Aqui ela ia de -80 a 80. Agora a gente somou 88. Então isso significa que o -80 vira 8. Entendeu? Somei 88. E o 80 vira 168. E aí eu tenho perfeitamente essa função aqui. Então, pessoal, já está resolvido, né? Dava para ir lá e marcar a alternativa A, tá? Bom, os exercícios não são fáceis, tá? Mas estamos pegando jeito. Com aquele raciocínio inicial, já dava para arriscar as duas cossenos, né? Aí talvez você ficasse entre essas três. Convenhamos, essas duas são um pouco diferentes. Você podia até fazer por eliminação. Vou te dar essa dica aí para quem quer outra estratégia. Isso seria jogando pontos. Ué, por que você não vem aqui, ó? Joga 0, joga π, joga π por 2. Vem aqui, joga 0 no lugar do t, joga π por 2. E aqui também, 0, π e π por 2. Joga e vê o resultado. E aí você vai eliminando, tá? Muito bem, pessoal. Então agora vocês estão vendo aí que esses dois parâmetros ajudam muito na imagem. Imagem vertical. A gente vai aprender agora parâmetros que nos ajudam, nos auxiliam em movimentos horizontais, mexendo, por exemplo, no período da função. É importantíssimo. Ok? Muito bem. Até o próximo vídeo.